Olá, querido, seja muito bem-vindo ao Manual do Cristão, mais um devocional para nós crescermos aqui na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, do versos 22 ao 33. Jesus, ele obriga, ele insiste, ele fala com os seus discípulos para eles irem para o barco, para eles atravessarem. O texto nos diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante o outro lado, enquanto despedia a multidão. O contexto aqui fala onde Jesus estava pregando. Jesus ele estava falando com os seus discípulos para sair para um lugar deserto, para eles terem um tempo junto, porém a multidão não deixava. E lá ele prega, lá ele faz milagres, lá ele cura os enfermos, levanta paralíticos, muitos milagres acontecem. E Jesus fala para os seus discípulos: olha, entrem no barco e vão para o outro lado, enquanto eu despeço aqui a multidão. Enquanto ele despedia a multidão, verso 23, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus, ele estava com os discípulos quase que o tempo todo. Jesus falava para todos quanto viam que ele era o Filho de Deus, o Filho do homem. Jesus, ele mostrava para os seus discípulos sinais, prodígios, maravilhas. Jesus pregava algo que eles nunca tinham ouvido. E quando eles estão ali durante essa travessia do barco, nós notamos aqui que Jesus, ele nos deu uma ordem, Jesus os ordenou para eles irem adiante, para eles irem à frente. E quando nós aceitamos o convite, nós devemos ir em frente. Nós não devemos olhar para trás. Nós devemos ir mesmo sem entender. Talvez os discípulos pararam e pensaram assim: mas como que Jesus vai ir? Se nós estaríamos no barco, como que Jesus vai ir? Como que ele vai depois de nós? Nós precisaríamos esperar por Jesus. E eles obedecem à ordem de Jesus, eles vão. E é quando eles estão no barco, eles estão remando no barco, quando eles estão ali tendo uma dificuldade, porque o vento ali era contrário, eles não devem parar de orar. Talvez eles olharam mais para o vento, mais para a tempestade, mais para a força ali que era contrária, para aquelas ondas que eram maiores do que a sua fé. E Jesus ali os ensina que ele tirou um tempo à parte, um tempo sozinho para ir orar. Sempre Jesus saía para orar, Jesus tinha um tempo, ele com o Pai. Você tem tido um tempo de oração? Você tem tido um tempo, você com o Pai? Você tem separado um lugar secreto onde você se encontra com Deus, onde Deus conta os segredos dele para você? Nós precisamos ter esse tempo.
Nós precisamos aprender com Jesus que o principal é o nosso relacionamento com o Pai. Jesus, ele fala e ele reitera que ele só fazia o que ele via o Pai fazendo. E nós? Nós fazemos só o que vemos o Pai fazendo? Ou nós fazemos o que dá na nossa telha, o que vem no nosso pensamento, o que nós achamos que é o melhor? Nós vamos junto com a multidão ou nós seguimos o Espírito Santo? Nós precisamos entender o que o Senhor quer dizer para nós. E quando Ele chega, Ele muda a situação. Esse é o tema que eu quero que você grave. Quando Jesus chega, ele muda a situação. Jesus, ele vê que aqueles homens ali, eles estavam sendo açoitados pelas ondas. E Jesus resolve surpreendê-los de uma forma que nunca antes eles tinham visto. Jesus resolve ir sobre as águas, andando sobre as águas. Jesus, ele vai e quando os discípulos olham para Jesus, vem Jesus andando ali sobre as águas. Quem sabe Jesus ia chegar antes deles do outro lado, mesmo caminhando, porque as ondas eram contrárias, batiam no barco e não deixavam o barco sair do lugar, deixavam o barco ali de um lado para o outro, o barco era açoitado por aquelas ondas, mas Jesus ia passando. E quando Jesus percebe que eles estão com meio, no caminho ali que o vento era contrário, Jesus ali vê eles remando contra a maré, e Jesus fala assim, não tenham medo, vocês não precisam ter medo. Não importa que está vindo chuva, não importa que está vindo ondas fortes, não importa que está vindo tempestade contra a sua vida. O que nós precisamos é ter um tempo de oração, saber o que o Espírito Santo está nos direcionando, saber o que o Pai quer que nós façamos e não sair aleatoriamente fazendo aquilo que nós achamos que é o certo fazer. Mas o que nós precisamos é confiar naquele que nos deu a ordem. Deus nos deu uma ordem, vá. Deus deu uma ordem para os discípulos, atravessem. Não era para eles estarem parados, mas eles já tinham visto e já tinham ouvido como que Jesus operava. Jesus já tinha enviado eles de andar de 2 em 2 e de expulsar demônios e fazer milagres. Eles já tinham tido a experiência de ter a autoridade de Jesus, de usar o nome de Jesus. Mas o que eles fizeram? Eles ficaram olhando para as ondas, para as dificuldades. Hoje você tem a oportunidade de continuar olhando para as ondas, continuar olhando para as dificuldades, ou olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e dar uma ordem para o vento. Foi isso que Jesus fez. Logo após, Jesus dirigiu-se até eles e falou, ei, não tenham medo. Do que você tem tido medo? O medo é um mecanismo que o diabo usa para aplacar a nossa fé. O diabo, ele trabalha com medo, Deus trabalha com a fé. Quando nós temos fé, nós damos ferramenta, nós damos munição para Deus agir na nossa vida. Quando nós temos medo, nós damos munição para o diabo agir na nossa vida. Quem nós temos dado mais armas, quem nós temos dado mais munição? Nós temos fortalecido o medo ou nós temos nos fortalecido na fé, na palavra de Deus? Nós temos crescido na graça e no conhecimento, aprendido desse manual do cristão. Onde que nós temos nos apegado? E vendo os discípulos com medo ali, Jesus fala, ei, não tenho medo, eu não sou um fantasma, sou eu. E algum deles ali, de uma forma audaciosa, Pedro, ele chega e fala assim, se é tu, mestre, faça com que eu venha, que eu ande contigo, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro diz, Jesus, se é o Senhor que está andando sobre as águas, eu quero andar também sobre as águas. Sabe o que eu entendo aqui que Pedro está dizendo? Ele fala assim, Senhor, essas ondas estão nos açoitando, Senhor, essa tempestade está nos paralisando aqui, eu quero andar por cima. Jesus Cristo, através de Paulo, na carta dos Efésios, capítulo 2, verso 6, diz que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo para andar nas regiões
regiões celestiais. O que eu vejo aqui é Pedro falando: Senhor, eu não quero mais viver as coisas terrenas desse mundo. Se o Senhor anda sobre as águas, eu quero andar sobre as águas também, Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. E Jesus está te convidando para você sair dessa atmosfera terrena, aonde a doença, aonde a morte, aonde há medo, e ir para as regiões celestiais, aonde Ele quer que nós estejamos, para que nós possamos ver a situação que estamos passando, olhar para as circunstâncias, não mais com medo, mas com autoridade, não vendo para as circunstâncias, mas olhando para Jesus. Quando Pedro ele sai do barco, ele anda sobre as águas, e Jesus ali, eu imagino um sorriso no rosto dele. Esse é o meu discípulo, esse é o Pedro, ele está andando sobre as águas. Mas de repente Pedro para de andar altaneiramente, Pedro para de andar olhando para Jesus, e Pedro começa a olhar ali para as circunstâncias. Pedro olha e fala: que loucura, essas ondas são gigantes demais, esse vento é muito grande. E antes que Pedro comece a pensar e refletir, ele sente ali os seus tornozelos molhando, os seus joelhos molhando, e ele está afundando. Não importa se você chegou num ponto como Pedro, você saiu do barco, você andou altaneiramente, você viveu milagres e agora você está afundando. Olha o que Jesus faz. Mas sentindo o vento forte, Pedro teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que Jesus quer hoje é que você diga: Senhor, salva-me. O Senhor quer que você clama a Ele. Se você clamar, Ele ouvirá. Os ouvidos dele não estão acravados para que não possa te ouvir. A sua mão não está encurtada para que não possa te abençoar. Jesus, Ele quer que você tome posse de todas as bênçãos. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou. E Jesus estende a mão para Pedro, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, dizendo-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe, eu imagino que faltava pouquinho para Pedro estar ali do lado de Jesus e abraçá-lo. E quando Pedro abraçasse ele, o vento ia parar, as ondas iam parar, tudo ali seria diferente. Mas Pedro, por um instante, ele dá ouvidos à voz ali do medo. Pedro dá ouvidos às circunstâncias. Pedro para de olhar para Jesus e olha para as circunstâncias que estavam açoitando ele. Mas Jesus, que é misericordioso, não deixa Pedro se afogar. Ele fala: Pedro, por que você duvidou? Faltava só um pouquinho. Mas mesmo assim, Jesus o tira de dentro das águas. Pedro não precisa voltar nadando. Pedro, eu creio que volta ao lado de Jesus, andando sobre as águas. E eles entram no barco. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Sabe o que eu entendo aqui, meu querido? Que quando Jesus ele entra no seu barco, a tempestade, o vento, as ondas, as circunstâncias que você está vendo hoje começam a ser totalmente diferentes. Foi isso que aconteceu quando ele se aproximou. Os que estavam no barco, os outros discípulos, adoraram-no dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles reconheceram quem era aquele que andava sobre as águas. E você reconhece aquele que andou sobre as águas, aquele que curou paralíticos, aquele que curou cegos, surdos, mudos e tantos milagres, como João fala que se todos fossem escritos não haveriam livros no mundo capaz de conseguir escrever tudo aquilo que Jesus fez. Você acredita naquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e está dizendo: venha, filho. Jesus está te chamando pelo seu nome hoje e Ele está falando: vem. Você não precisa mais ter medo, porque eu estou com você. Eu acalmo o mar, eu faço com que as águas se acalmem, eu faço com que a circunstância muda. Deus pode fazer com que um estralar de dedos a tua situação
situação muda. Foi assim na UTI, quando nós estávamos com a nossa filha, num dia ela não tinha pulmão, e no dia que nós entendemos que nós precisávamos entregar ela para o Senhor Jesus, quando nós entregamos ela, já tinha passado 21 dias, no 22º dia, a médica que cuidava dela falou assim: olha, eu não sei o que vocês fizeram com a Eduarda, mas ela é outra criança. Num dia não tinha pulmão no raio-x, no outro dia apareceu o pulmão. Num dia a infecção generalizada, ela não tinha mais chances ali de sobreviver. No outro dia, um milagre completo. Eu não sei em qual área você precisa de um milagre agora. Talvez você já está esperando há muito tempo e Deus tem um milagre para você. Talvez você está submergindo, mas Isaías fala que quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Ei, meu amigo, minha amiga, essas águas que você está passando não são para te afogar, elas são para Deus ser glorificado, para que Deus possa ser exaltado, para que o nome de Deus seja honrado através da sua vida. Deus quer operar um milagre na tua vida hoje, só que Ele espera de você uma decisão. Entregue a sua vida para o Senhor, confesse Jesus Cristo, como está lá em Romanos capítulo 10, 9 e 10, confesse com a tua boca, mas crendo de todo o coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, e aí você não vai mais andar e fazer aquilo que você quer, você vai fazer aquilo que o seu Senhor está te ordenando, aquilo que o seu Senhor está falando para você fazer. Se você obedecer, eu tenho certeza que os milagres irão acontecer, porque quando Jesus chega, quando Ele chega, Ele muda a situação. Havia ondas, havia vento forte, havia tempestade, havia homens se afogando, mas Jesus mudou a situação. Qual é a tua situação que Jesus precisa mudar hoje? Creia nesse Deus que opera milagres. Tome posse dessa cura, tome posse desse milagre. Não sei qual área que você precisa de um milagre, mas o milagre que você precisa, Deus tem para você agora, em nome de Jesus. Se essa mensagem, esse devocional tem feito sentido para você, você tem me acompanhado aqui até o final, muito obrigado por você assistir esse devocional completo. Curta, compartilhe, se fizer sentido para você, se inscreva nesse canal, convide seus amigos para se inscrever, para que essa mensagem seja propagada e chegue para as pessoas que precisam ouvi-la. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seus negócios, em nome de Jesus.